você que quer comprar uma máquina 3D hoje, eu falo que eu falo com todo mundo. Estuda. Se eduque primeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Thiago Ferrarese aqui, direto da FESPA Digital Print 2025, com o seu Print Live. E olha aqui, galera, agora eu cheguei num assunto que eu pouco vivi, né? Fachada, impressão, meu Deus do céu. Veio tudo ao redor aqui disso, mas não que eu vivi a fundo. Agora aqui, tô no meu ambiente. E aqui, cercado dos mestres desse setor, que vai ser um bate-papo incrível, trazendo e enriquecendo conteúdo pra vocês. Então fica ligado, pega as chaves que vão cair nessa mesa, porque, vem pedrada aí, vamos que vamos. Vambora, Tô você aqui tá com a Paola, bem-vinda, Paola. Obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu tenho que fazer o bordão hoje, né? Você tá doido. É, isso aí. Felipe, muito bem-vindo. Viu? Um prazer ter você aqui com a gente também. Cara, tô muito feliz de conhecê-los. Seja muito bem-vindo à mesa. Muito obrigado, Thiago. É um prazer estar com vocês, ter sido convidado para cá para viver um pouquinho do 3D e também aprender um pouquinho sobre como é que tá esse mundo das fachadas aí na. Você sabe que é o que eu mais 3D. curto aqui, né? Cara, tá sendo uma universidade pra mim. Cada galera que senta aqui, eu saio com efeito cogumelo, a cabeça desse tamanho, cara. É muito doido. Otávio, bem-vindo, meu amigo. Eu Uma que honra agradeço. ter você aqui. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um assunto que a gente ama, né, É cara? isso aí. Eu falo que A o gente- brilho nos olhos tá aqui, Exato, né? a gente dedica a nossa vida a isso e é muito bom você falar de algo que você Verdade. curte de verdade. Traz muito mais do que a gente entrega. eu É falo, né? verdade. Quero aproveitar, então, em nome da FESPA, da APS, dar as boas-vindas oficial a Obrigado. vocês, tá? Obrigado por partilhar esse conhecimento tão rico aqui com o nosso público. E eu queria que vocês começassem, vamos começar pelas damas, se apresentando, Então vambora. como a gente diz, quem Cê é, tá doido? da onde vem, Bora. como vive, como se Você alimentam. Então vambora. Bom, Como se eu reproduz? não sei se eu me apresento como empresária de comunicação visual, como presidente da BCV ou como influencer É da CB muito, Unido. gente, é Mas muita, vamos lá, é vamos- muita coisa, é muita Como qualificação. desenvolvedora de jogo agora, CB Simulator pra garotada jogar o jogo da comunicação Caraca, que visual. massa aí, ó. É, Tô pai. falando. É muita coisa, mas vamos começar pelo começo. Como eu queria estar aqui nesse podcast hoje? Como dono de empresas de comunicação visual, tenho perguntas de seguidores que têm dúvidas de 3D, né? Que fazem Pô, fachadas, legal. que têm dúvidas. Então, alguns têm máquina, desistiram da máquina porque é complicado. Então, está sentada aqui hoje uma dona de empresa de comunicação visual que também tem dúvida, mas também uma influencer que conversa com o setor e entende que a gente precisa ser educado e a gente precisa de conhecer melhor Exatamente. a 3D, né? Que para mim é a melhor coisa que tem na minha empresa. Não substituir o meu letrista, mas fez com que eu produzisse mais e o meu letrista hoje aperta botão. Então, é bem melhor do que trabalhar com ácido, com chapa. É a melhor forma de trabalhar, ainda mais com o meio ambiente. Então, eu estou aqui hoje como alguém que tem perguntas do setor de comunicação visual, como dona de empresa de comunicação visual. Perfeito. Fechou? Muito Então, bem-vinda. bora, obrigado. Inquisitora, Tá inquisitora. vendo? Eu tô aqui meu pra amigo. perguntar, agora eu quero saber. Muito bom. Vamos lá. Quem puxa? Posso falar também? Então vamos Posso lá, falar? Otávio. Para mim é muito prazer, né, que a gente fala de 3D, é uma coisa que, para mim, veio na pandemia, mas hoje a gente fabrica equipamento e em um ano a gente Legal. ficou, assim, evoluiu muito, graças a Deus. E acho que o grande diferencial desse setor é a educação, não tem jeito. Sempre. Não tem jeito. Eu conheci o Felipe agora há pouco tempo, a gente tem muita... A Paola já conhece há muito tempo, ela comprou minha primeira máquina. Olha que Né? bacana. E assim, ela fez muito trabalho, ela trabalha pra caramba, produz muito. E o Felipe eu conheci agora que também, mas aqui todo mundo tem o propósito de educar o setor. Né? É Porque isso a gente aí. acredita muito, porque não adianta você ter só a máquina, você tem que ter um profissional que sabe trabalhar, que entende o que está fazendo, e a gente tem esse E propósito. ser educado corretamente, né? Exato. Isso né? é Esse é o educação ponto. de qualidade, Esse é o conteúdo de Esse é o- qualidade. esse é o Isso é ponto, legal, esse é o muito ponto. bem. Então, assim, a gente tem uma sinergia muito forte aqui. Acho que nós somos pioneiros nisso, né? A gente vive isso, a gente come isso. Então, assim, para mim, eu tô aqui para aprender também. Tô para Não tem como, trocar né? ideia, É né? maravilhoso. Trocar ideia, mas eu que eu sou suspeito para falar, mas é que isso é o futuro. Como É eu falo, isso aí. o futuro é hoje. Não tem como você, hoje em dia, olhar a comunicação visual em relevo sem olhar para isso aqui, uma comunicação visual feita em 3D. Cara, eu sou alucinado nisso. Vocês não têm ideia. Não é não? Pirado. Felipe? Eu já produzi Total. tanta letra nessa vida. E a hora que eu olho e falo, meu pai, É. isso é Que bom tá demais. acontecendo? Cara,
Eu tava ali no stand olhando e falei, isso aqui é o filamento, o trânsito. Eu falei, meu Deus, já pipocou aqui, ó. Porque você já começa a pensar produto, né? Ideia. Você começa a pensar produto, Não, Felipe, brota. e eu venho na dor, né? Eu venho na dor de fazer letra caixa de chapa galvanizada, Pô, com aquele trampo aço, que com é. martelo, com ferro, e na hora que você corta aquilo na ralta, aquilo pipoca no teu braço. Falei, velho, não é possível, cara. Alguma coisa tem que melhorar isso pra gente. Aí, quando eu consumi a 3D de verdade, vi o que ela fazia, eu falei, cara, eu preciso disso na comunicação olha o visual. nível Então a desse galera pirou, filamento. né? É uma Que coisa isso? nova pra gente, de verdade. Até pra mim é uma coisa nova. São vários obstáculos pra gente passar, porque a gente tá acostumado com laser, halter, e aí quando você vê uma coisa nova, assusta, né? Então, Felipe, se apresente, que eu já tô apaixonada por você e pelo teu projeto, e vambora, você tá doido. Bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar participando aí com ícones como vocês aqui desse podcast. Imagina. Estou pela primeira vez participando da FESPA. A gente está agora se aproximando aí com a 3Deras, né? Viemos para a feira com a 3Deras. Agora a gente está se aproximando mais desse mundo da comunicação visual e trazendo as impressoras 3D de bancada como uma opção que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais. Eu quero conhecer lá depois, hein? Aqui, nesse momento, sobre o que essas impressoras 3D de bancada podem representar para o mundo da comunicação visual. Além disso, a gente tem lá em Florianópolis, somos uma empresa sediada em Florianópolis, temos o Fab Lab Campeche, quando a gente fala de educação. Bacana. É um laboratório credenciado na rede internacional do MIT de Fab Labs. Poxa vida, olha aí, ó. Olha a educação de peso, né? Onde a gente A diferença tá aí. Lá, e a gente tem o lema lá de educar os educadores. Perfeito. Então, a gente educa os educadores para que eles possam disseminar ainda mais esse conhecimento, não só na impressão 3D, mas em toda a parte da fabricação digital e da manufatura digital, como a gente fala, pegando também a área da robótica. E você sabe o que é muito louco nisso, né? Quando o Thiago me trouxe esse tema e falou, Ti, ó, vai, Thiago, não rolo aqui. Ti, pô, isso aqui você vai curtir, a galera já faz. E eu tive a empresa por 18 anos. E nossa pegada sempre foi mesclar. Eu sempre gostei de experimentar processos e juntar tudo num caldeirão ali, sabe? Sim. Tanto que nossa referência no mercado sempre foi projeto especial. Porque a gente juntava matéria-prima, processo, e virava uns negócios loucos. E a hora que eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, cara, juntar tudo isso numa imersão, você tá maluco. A gente pira, cara. Não, se a gente for falar de letra, caixa, a gente fica aqui até amanhã. Não é? É surreal. Exato. Ele foi falando e vem as imagens do que a gente já fez na vida, né? Aquele projeto, olha, aqui. É muito louco. É muito louco. E voltei da China faz uma semana. Cara, isso aqui lá explodiu. A gente fala que o ponto de venda, os negócios, ele é tão bem feito lá, porque a concorrência é tão grande, né, num nível populacional tão alto, que aí você vê tudo sendo aplicado com velocidade. E aí você chega aqui e fala assim, cara, tem um oceano de oportunidade. Muita coisa para acontecer. Muita coisa, muito valor para ser agregado. É o começo no Brasil. É o começo. Então tem muita gente que olha o copo cheio, né? Ah, não vai pegar. Meu, para. Olha o lado da oportunidade, que se você souber se posicionar, vai. E tem muita coisa boa. Com certeza. Eu, quando comecei a fabricar máquina aqui no Brasil, até minha esposa falou que eu tava maluco. É normal, né? Pô, são as primeiras. Empreendeu? Quem nunca empreendeu? Você tá maluco, você vai concorrer com os chineses, tá? Mas eu acredito no negócio. E eu fiquei naquele negócio trabalhando para desenvolver, porque o importante era a gente saber se era viável e se era rentável. Então, depois que a gente chegou a essa conclusão, tudo ficou mais fácil de avançar. O medo foi embora, né? Então, eu estava conversando até com o Felipe agora mais cedo, na questão de como você começa. Sim. Né? Então, assim, a gente faz máquinas grandes, mas você não precisa de uma máquina grande para começar. Exatamente, você começa na pequenininha. Exato. A primeira vez que eu falei sobre isso numa palestra em 2023, eu falava assim, cara, compra uma pequena, compra usada. Laboratório, né? Mas compra. Começa o laboratório. Compra, porque você vai precisar disso. E o conhecimento, a técnica na impressão 3D faz toda a diferença. Claro que em todos os ambientes tem o bom operador, mas na impressão 3D é fundamental que o cara seja bom e que não é questão de saber fazer, ele tem que saber o que está fazendo. E entender como aquilo vai ser reproduzido na ponta, né? Porque entender o processo. Muda uma manipulação errada no arquivo, já era. Né? São 700 parâmetros. Eu achando que meu RP tinha muito parâmetro. Como eu disse para vocês, eu sentava aqui, né? Vamos botar aqui que eu estou falando com 60 mil seguidores, donos de empresas de comunicação visual e colaboradores. Eles me fazem muita pergunta sobre 3D.
Mas são coisas assim que são minhas dúvidas também. Sim. Por exemplo, eu faço fachada. Eu trabalho com fachada, trabalho com letreiro. Só um parênteses. Eu vi você fazendo uns trem lá em cima da Halter. Eu falei, gente, que é isso que essa mulher faz, cara? Eu gosto muito de viver de fachada. Eu vi uma mas de peça fachada gigante que você montou. Eu falei, só cara. no sistema de corte. Sim. Só a planificação. Você é louco. O ACM, Parabéns, ele te dá a liberdade. Não, você vê você... um trem plano daquele virar volumétrico, você fala, não. Não, e agora imagina... Chapa rígida, cara. Demais. Imagina a minha cabeça também com 3D. As pessoas, né, veem muito a 3D como algo assim, vou fazer uma letra. Mas não é só isso. Eu vendo letra para o meu cliente, dono de mercado, que a frente é um boi no açougue, ilumina. Então a 3D ela tem uma liberdade e o céu é o limite para você fugir da guerra de preço. Porque se você colocar você entrou num criatividade... tema que a gente adora. Se você colocar criatividade com essa ferramenta aqui, você sai da guerra de preço, mas não está lá de dedo. Ô, Paulo, e você como frente, né? Porque aqui nós temos, eles são os mestres, a retaguarda, né? produtor dos equipamentos, da tecnologia, do projeto. Sim. E né, nós estamos na ponta oposta, que é vender todo esse conceito. Isso aí. Tá, como que tá essa procura já? Ele comentou que você já tem máquina. Quanto Sim. tempo você tem essa tecnologia? Então, eu tenho máquina há uns 8 meses, por aí, Não. e ainda tenho dificuldade. Então, eu falo para você que tem uma 3D, que existe um aprendizado a ser feito todos os dias. Sim. A gente tem router, a gente tem laser, tem máquina de impressão. Não é nada parecido com o que a gente tem. É outra realidade. Então, para você que quer comprar uma máquina 3D hoje, eu falo com todo mundo. Estuda. Se eduque primeiro. Estuda, né? A marca da máquina não importa se você não tiver conhecimento. É. A base de tudo é o conhecimento. Senão você vai ter um investimento feito, jogado fora. A máquina foi feita para dar dinheiro. Você vai alongar seu payback. Então, ó, calma. Segura a emoção, aprende, né? Isso aí. O conceito, testa Isso aí. e aí vai pro investimento. Esse é Aí o que correto. entra a máquina de menor. Aí. Que seja usada, cara. Eu falei isso, cara. Não, e Que aí seja é usada. um custo de aquisição, O ruim né? da usada é que ela pode vir com um problema crônico, porque aí você vai ficar brigando Não, com você mesmo. Mas Mas máquina de protótipo você investe baixo. Aí o cara Qual é o compra em preço 10 vezes. de Quanto que protótipo? compra? Uma máquina básica aí, hoje, com R$2.000, a gente Olha lá. tem uma máquina. R$2.000. Você paga aí. Abaixo de R$2.000. Vai comprar uma máquina usada hoje e consegue por menos de R$2.000. Uhum. O que a tecnologia ela vem avançando muito, principalmente ainda nas impressoras 3D de bancada, que a usabilidade está ficando muito mais prática e muito mais fácil. Desculpa, leigo. Quando você diz de bancada, É que cabe em cima de uma mesinha. é literalmente pra pôr numa mesinha. Isso. Com no máximo um volume de operação ali de 30 centímetros por 30 centímetros. Cara, olha isso. Entende? É uma cafeteira. Então, a minha Ocupa o história, espaço a minha de uma história foi cafeteira. isso. Não, e aí vem, não precisa de ar-condicionado, não de precisa do nada, né? espaço, não faz barulho, não tem cheiro. Isso. Hoje elas já são silenciosas, né? Porque alguns anos atrás a gente ainda se trabalhava com os drivers que faziam... Sim. O pessoal não conseguia ter isso dentro do escritório. Hoje as máquinas já são silenciosas. Você nem vê ela Hoje- trabalhando, ouve ela Hoje trabalhando. elas já não tem mais aquela questão do problema do nivelamento da mesa, que sempre foi a dor de cabeça Sim, de todo sim. mundo na impressão 3D, que fala, mas como é que eu vou nivelar essa mesa? Ah, Hoje, olha aí, os que sistemas legal. já ó, têm, os né? gapzinhos Aí- que tinham. Existem diversas técnicas de nivelamento de mesa, algumas por sensores piezoelétricos, que é por sensor mecânico, sensor óptico, mas que conseguem mapear sensores indutivos, que conseguem mapear a mesa e já fazer a impressão com a correção daquelas posições. Então, aos poucos, a tecnologia da impressão 3D está excluindo algumas daquelas dificuldades que o usuário tem. Não que seja uma coisa 100% lisa, mas está ficando cada vez um pouquinho Não, mais eu fácil. comentei aqui com o Otávio, né? Falei, caramba, cara, olha o acabamento desse filamento. Tipo, eu ainda não, isso eu já não tinha visto. A exemplo disso aí, isso aqui não tem nenhum trabalho em cima do código tá puro. de aprimoramento do código. Algumas Gente, empresas, é que não vai pegar, porque tamanho é o detalhe que não pega. hoje as empresas, Não tem acabamento nenhum, assim, não necessita de Sim. pós, né? Sim. Muito. Sim, os fabricantes estão trabalhando muito forte no desenvolvimento do código ideal para aplicação A, B, C ou D. Isso é. Então, Começa a isso aí que segmentar, né? Sim. E aí, Isso é maravilhoso. Eles já largam esse código porque é uma comunidade muito colaborativa, né? Sim. A gente sabe que a comunidade é muito colaborativa. E pegando esse gancho de equipamento e tal, a Paula vai confirmar, acho, comigo, a necessidade que a gente tem no grande formato, né, Paula? Sim. De construir Sim. peças. Sim. Hoje, qual que é o tamanho mais usual, maior, vamos falar assim, o menor e o maior tamanho de usabilidade de um equipamento? Então, essa questão de você aumentar o tamanho da mesa, eu vou te contar uma história. A minha história eu comecei com mesas pequenas, Certo. como qualquer outra pessoa deve começar. Então, quando tinha 6 impressoras, estava beleza. Quando eu cheguei a 25 impressoras,
Aí elas me Eu escravizaram. não consigo parar de Elas me passar mal. escravizaram. Porque você tá só É, abastecendo. porque eu ficava igual um maluco. Aí eu falei assim, não, nesse momento eu me dei conta que eu tinha que ter mesas maiores. E foi o que ele falou, quando a tecnologia aumentou, melhorou, é impossível você ter uma mesa grande que não seja autonivelante. Entendi. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma impressora de 1,20 m por 80. Olha aí, cara. Então, Ó, assim... aí já fica divertido, Ó, né? E outra coisa, vou falar como dono de empresa de comunicação visual aqui, hein? E Eu tô- volumetria? A nossa tem 13. 13. 13 centímetros, né? Imprime até 13. 13. Você pode fazer uma letra com 13 ou um letreiro backlight do Ah, a maioria face. das letras a gente faz 7, 6. Então, Pra mas não a gente faz marcar o 13 LED, Pra né? não marcar o Vamos- LED, fez- mas se você quiser, eu falo, é difícil passar disso só se for Mas a gente fez o 13 pensando no letreiro backlight. Backlight. Dupla face. painel backlight geralmente 10, 12 ali de corpo. Você Oh, pode fazer um fantástico. escudo de 1,20 m por 80, dupla face, sem marca. Caraca, Esse meu aqui é o amigo. grande lance. E eu tô aqui como dono de empresa de comunicação visual, passando o dedo, que a gente tem mais Não, tempo não, na é. Eu mão, falo que a né? gente enxerga com Não, o dedo. Aí eu tô passando aqui, É, quando eu fazia letra comunicação galvanizada, aí ficava Isso era bom marcando dar o um dedo. close pra mostrar Aí- o que é uma Ó, máquina. depois eu vou pedir pra você dar um... Eu vou levar lá, porque, cara, surreal. Você vê o... E eu tô aqui olhando pro lado, tá me incomodando aquela letra E. Dá uma olhada dentro daquela letra E, o acabamento que tá ali. Rapaz, você tá Gente, doido. trouxe gente de comunicação visual pra mesa, lascou. Lascou. Ó, a treta já. Mas Aqui a gente tem um acabamento. Aqui a gente tem um acabamento com. Por que a gente passa a mão aqui e ela fica muito lisinha, né? Que a gente pode na impressão 3D, falando mais tecnicamente também, acho que a minha fala vai ser um pouco mais Sim, técnica, sim. porque é o meu Sim, background disso aí. Claro. Aqui foi usado um bico de 0,4 milímetros. Caraca. Isso aí a gente usa em máquinas de menor porte, as máquinas de bancada, como eu vinha falando, né? As máquinas de mesa. Bico de 0,4, 0,6 ou até 0,8 milímetros. Quando a gente vai falar da máquina do Otávio, por exemplo, aí a gente já vai para uma outra realidade, Sim. que é uma possibilidade de utilizar bicos com um furo maior, onde Porque é ele mais consegue, produtividade, onde ele correto? consegue depositar mais material, né? A impressão 3D ela é um processo volumétrico, então a gente consegue depositar um volume de material maior num espaço menor de tempo. Então o Otávio está desenvolvendo esse maquinário justamente Legal. para otimizar o tempo, conseguir usar camadas Porque maiores. acho que é o maior desafio hoje é o tempo, né? É o insumo maior, é o É tempo. o tempo, É, né? Isso, é o o insumo. Bem... da vida, né? Porque assim, Exato, no grande formato, né, na comunicação visual, por exemplo, para nós não tem problema nenhum numa fachada, Zero. porque é imperceptível. Nós não fazemos um negócio para olhar aqui, né? 3, 4, 5 metros de altura ali, de distância pelo menos. Mas, Thiago, Então você sabe que isso passa na mão do cara que produz comunicação visual. Ele é o primeiro preconceituoso. Mas é. Quando isso o cara que eu ia me falar, fala a assim, resistência, a É. resistência é essa. Tipo, não vai ver, mas o cara vai. Mas aí o cara vai lá ver a máquina. Aí, pra tirar essas letras aqui, se você quer tirar a letra, não compra a máquina, porque não é pra isso. Isso Eu acho aqui que, na verdade, como vendedora de empresas de comunicação visual, isso é muito bom. Porque você tem assim, ó, eu tenho uma letra para fachada, para quem quer uma qualidade, e eu tenho uma letra para Indoor, botar aqui, ó, uma em cima da recepção, mesa. na Então, mesa. É eu tenho isso. possibilidade para vender. Segmentação entendeu? Você de quer público aí, ó. A, tenho E aqui. de uso. Público B, eu tenho aqui. Eu tenho Perfeito. máquina para tudo. Tenho máquina Pra pra nós todo vira coisa. argumento de venda, não é, não, Paulo? Toda hora. Esse aqui eu consigo te fazer Premium. uma bagatela de... Esse aqui eu consigo te fazer duas regra- bagatelas. A regra dos três, né? Tem opção Não, mas aqui pra também você. tem uma outra realidade do tamanho da empresa. Às vezes o cara ele vende um letreiro por semana no espaço dele. O tempo não vai ser um tá inimigo tudo- dele. Não tudo bem. E tem o cara que faz 100 letras por dia. Então, tem público para tudo. Muito legal. As minhas máquinas pequenas eu ainda tenho. E uso para vender letra pequena, para fazer com acabamento. Você sabe que doideira? É assim, ó, é linkado, mas não é do segmento. A primeira experiência que eu tive com impressão 3D, tava sofrendo daqueles fasciste plantar, Sim, fácil de planar. uma dor e tal. Fui Sim. no podólogo, vai no fisioterapeuta. Cheguei no fisioterapeuta, ela falou, você precisa de uma palmilha. Falei, legal. Onde foi essa encrenca? Não, peraí, põe seu pé aqui. Escaneou meu pé, mandou para um cara aqui, em São Paulo. Aí eu, curioso, né? Cara, eles faziam uma palmilha com o scanner 3D do meu pé em 3D. O cara tinha lá, sei lá quantas impressoras. Aí eu fui pesquisar isso. Eu falei, não, o que é isso, gente? Um americano que trouxe a ideia pro Brasil, montou, se filiou a estúdios clínicas de fisioterapia, e os caras eram os revendedores dele. Ele tinha um laboratório lá, Só produzindo imprimindo. palmilha, tudo 3D.
Eu falei, cara... Pra galera da comunicação... do nicho, né? A galera da comunicação visual, acho que a 3D veio pra nichos, atender, pra fazer letra. Velho, faz barco, tá fazendo casa, tá fazendo 3D. Faz tudo. Exatamente. Brinde. Sim, muito brinde. Ó, eu recebi na outra feira, na Ilha da Sublimação, uma menina, eu esqueci o estado que ela era, muito legal. Ela trabalhava já com 3D, o mercado dela era chaveiro. Sim. Fazendo a marca dos clientes. Falei, olha que massa, cara. Sim. A gente, no nosso stand, tem um demonstrativo ali do chaveirinho com algumas marcas, né? Marcas que a gente está trabalhando, a nossa própria marca. É um chaveirinho que hoje a gente vende no varejo a R$1 e faz 20 a cada 2 horas. Aí o pessoal, com uma máquina simples de bancada, o pessoal, olha, eu digo, olha, tem a possibilidade com uma máquina de R$2.000 você fazer faturar R$200 ao dia. Certo. Olha aí. A conta fecha. Aí a conta Com começa- lucro, né? com uma coisa Olha o payback. pequena, com lucro. Olha o payback. Que o pessoal da comunicação visual já tem a carteira de clientes. Já. Então, essa Comunicação carteira visual, tudo é assim, ó, eu falo, nosso principal cliente é quem já tá na base. Porque o que você chega e fala assim, cara, agora eu tenho isso, ele compra. Compra. Agora ele compra. É muito louco isso. Ele Bom, você gosta. tá na área de treinamento, não é? Sim. Vários Exatamente clientes isso. que eu fui fazer mentoria, era cliente. Olha que louco isso, cara. Verdade. Mas, Thiago, uma coisa que é importante é o pulo do gato, porque Aí, boa. é o pulo do gato para você garantir a lucratividade da impressão 3D na comunicação visual. Ó, isso é. Pega essa aqui, isso Não, aí. então, mas agora você trouxe ó. Porque a tecnologia da impressão Segredo de 3D, Estado. como você citou um case agora da Palmilha, é um nicho. Um nicho. Então, qual é o grande lance da impressão 3D na comunicação visual? É porque a comunicação visual só usa o perímetro. A gente só imprime perímetro. O resto é ar. Se fosse obrigatório no nosso segmento preencher isso com impressão 3D, esquece. Já inviabilizaria. Já era. É. Na massa. Aí nós temos o PVC expandido. aí Exato. É outro rolê. E aí, né? Aí a gente entra na gestão, né? Exato. MRP, peraí, eu tenho tempo, não tenho tempo, o Exato. que eu posso... É acrílico, Pô, isso é cabe, letra, isso não. Isso, Exato. exato. Então, por exemplo, você, como a Paola, às vezes ela tem muita coisa para imprimir. Então, você tem opção. Vou imprimir na 3D só o perímetro e vou fazer o fundo na router. A E gente vou chama- fazer a lente a no gente chama de acrílico na aro, na laser. verdade, né, e Thiago? aí É dá o pra aro, brincar. né? Vamos fazer, chama de aro. Vamos fazer o aro. E aí, cara, você tem uma N possibilidade de fazer o mesmo Não, é trabalho legal, você com tá tecnologia. falando, já tá montado na cabeça. né? exatamente. Isso, até quando vai fazer um luminoso, consegue trabalhar na espessura da camada, a espessura da peça para uma transmissividade da luz, né? Exato. Eu E a trabalho a gente- densidade. Isso. E a gente nem falou dos tipos de materiais. Nem chegou Nem nisso chegamos ainda, lá né? ainda, né? Não, você é louco. Ó, Thiago, pode desmarcar o restante, porque vai É uma até... série de Vai possibilidades. até 11 horas da noite, isso aqui no mínimo. Vai ser Mas, bruto. ó, um resumo para você que quer entrar na área de comunicação visual, né? Com 3D é simples. Não se dirige uma Ferrari se não tiver dirigido um Fusca. Boa. Então, o que você tem que fazer? Vou aprender a dirigir. Quais são as dificuldades? Depois você vai voar. Primeiro Então, eu ando, né? Vou claro, a pessoa quer comprar e já começar a trabalhar. Cara, Cara, eu fiquei educação fascinado. em primeiro lugar. Primeiro você aprende o que é uma 3D, depois você anda a 300 por hora. Eu sempre falo isso. É isso aí. Não adianta. E hoje em dia, por exemplo, uma coisa que é bom, todos aqui trabalham com educação, nós três aqui somos focados em educação, a gente acredita muito nisso. Então, assim, quando a gente começou, a gente gastava 90% do tempo educando. Boa. Então, hoje, a gente, por exemplo, a Letra Já tem um grupo de 70 operadores. Olha os caras que que legal. só trabalham com isso. Então, por exemplo, o veterano tem um ano veterano. Nossa, que veterano. E o veterano não sabia nada. Olha que legal. E hoje ele produz absurdos. E ensina entendeu? muita gente. E né? ensina muita gente. Isso é E o grupo se fantástico. realimenta. Isso é fantástico. Então, assim, hoje eu acabei de encontrar um cara aqui, entrando aqui, falou, queria te agradecer. Falei, aqui, eu segui tudo que você falou, comprei Isso aí não tem preço, comprei né, a cara? máquina pequena Aí, ó. da marca lá, que você me disse, troquei o bico, como você fez, calibrei do jeito que você falou. Eu vi teus vídeos no YouTube, e hoje eu tenho 3, e olha aqui, começou a me mostrar É transformar a um vida, monte né? de trabalho. E o cara, sabe quando o cara fala com o olho Pô, brilhando? Eu já tô aqui. E o cara falou, pô, cara, você falou isso na hora que eu vou entrar no podcast. Deixa eu me... Eu não falei isso agora. Não vai me É balançar. maravilhoso. Mas por quê? cara. Porque se ele não tiver sucesso com a pequena, ele não chega na grande. Não dá pra pular etapa, gente. Não Ó, dá. E antes Não é? de chegar Não- aqui no podcast, eu tenho que contar uma fofoca.
Bora. E agora? Vixe, o tricô, o Meu tricô. Deus do céu, agora... Tá rolando uns tricôzão aqui, todo bicho. mundo é doido pra saber uma fofoca da CB Unida, né? Agora eu vou aproveitar a festa e vou contar uma fofoca. Tá eu lá, porque eu montei o stand da BCB, né? Eu Sim. peguei o letreiro, eu fiz tudo lá e tal. Ah, E aí, bom, tô né? lá, Se você tivesse assim, terceirizado aí, eu ia falar, pô... Não. Aí eu tava lá, riada, fazendo a instalação, daqui a pouco eu vejo um cara de cabelo grande, um outro do lado, do outro. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, falei, quem é esse cara aí? Aí ele, tudo bem, eu sou aqui o Felipe e tal, esse cara aqui. No domingo, montando stand na peixe. Aí ele olhou pra mim e falou assim, o que é isso aí? O que é isso aí, a BCV? Eu falei, não, cara, é uma instituição, uma ONG, que a gente quer pegar a garotada, a parte social. Ele falou assim, eu não quero nem saber, passa lá no meu stand que eu preciso conhecer. Então, Tô assim, dentro. estamos sentados com Que pessoas massa. que querem educar o setor. E é isso que nos une. Então, a gente conheceu no domingo, né? Na segunda eu já fui até lá, porque, além disso, o Felipe também tem uma parte social que ele ajuda a garotada, que ele ensina, legal, que é um laboratório, né? Queria que você falasse um pouquinho mais disso também. Olha, isso é fantástico que vocês estão trazendo, porque assim, eu sou um cara que acredito muito nisso, né? Meu, divide para somar resultado. Sim. Sempre. Esse negócio de tem que ser coletivo. E esse lance de trabalhar a base, com educação, de trazer aperfeiçoamento, qualificação, porque o nosso setor ele é relativamente novo, ele é relativamente amador. Sim. A gente teve uma conversa aqui sobre as indústrias gráficas. Não é toda empresa de comunicação visual, tal, que já é uma indústria, não é? Não é? A gente tem muita empresa pequena e que não tem nada errado nisso, é o caminho, é o trilhar aí da caminhada. E é natural. Mas é importante que hoje, eu falo, quando eu comecei, não tinha o nível e o acesso à informação que tem hoje. Você, né? Igual você falou, pô, entra no YouTube que você tem uma pancada de conteúdo bom. Filtra, né? Pô. Tiago, a comunicação visual está sedenta de conhecimento. Falou tudo. Sedenta de conhecimento. Vocês estão sentados aqui com o público, né, com o setor, né, que precisa de conhecimento. Precisa e muito, gente. Porque não tem mão de obra. A 3D veio realmente para ajudar o setor de comunicação visual. Só que se não for educado, vão ser máquinas jogadas de lado. Eu recebo muito testemunho de gente que tem máquina e desistiu. Porque não sabe como fazer. Não sabe ganhar dinheiro. E aí dura no letreiro, como eu pinto, como eu faço. São coisas bobas, mas eu sempre falo, óbvio, tem que ser dito. E muitos têm receio de perguntar, né? Sim, não sabe, pergunta, cara. Exatamente. Então vocês estão aqui hoje para quebrar essa barreira, né? E o conhecimento é a base de tudo. Eu acho muito legal, né? Vocês são vendedores de máquina, vocês têm a marca de vocês, mas eu acho que quem está à frente é quem vai educar o setor antes de vender. Essa que é a pegada, entendeu? Não, e a venda vai ser... O LTV vai ser, ó... Não é? É isso aí. Uma venda é uma venda. Exatamente. Mas o engraçado que você falou agora, eu me lembrei. Tem muita gente que o grupo tá o assunto e o cara me chama no privado, porque ele fica justamente acanhado. Não vou perguntar isso. Quando o poder é muito tá no óbvio, grupo, assim. às vezes a galera que tá lá vai... eu fiz... Assim, ó, eu sempre cuidei, a parte de comunicação visual, eu gostava de dar mentorias e treinamento na parte de gestão. Eu gosto de números, de indicador e pá. Eu amo também. E aí eu falei, até um amigo meu, cara, você não começa a fazer? Eu falei, eu fiz de alguns caras. Legal. Mas qual que era o intuito? Eu falei, cara, eu aprendo tanto que eu chego lá, só que eu não tenho vergonha de perguntar, não, irmão. Thiago, mas, cara, isso aqui eu não sei, eu nunca fiz isso na minha empresa desse jeito. Me fala mais aí. Não interessa, ninguém sabe tudo, pra você cara. que tem vergonha de começar, né, de perguntar, desculpa, pra você que tem vergonha de perguntar, vou te dar uma dica. E é que eu uso até hoje, quando eu sento em mesas com empresários, milionários, eu sempre vou falar isso. Eles falam assim, Paula, você sabe isso? Eu falo assim, olha, eu sei do meu jeito. Mas se você me contar o seu, a gente vai ter 2 jeitos e vai saber muito mais junto. Então, olha isso aí. Cara, pergunta, não sabe, pergunta. Tem gente que tem vergonha, chega na frente, fica assim, acanhado. Você quer tirar uma foto comigo? Quero sim. Gente, fala, pergunta. Deixa eu tirar uma foto. Você tá doido. Então, é mó barato. Isso. Perguntem realmente, porque a pergunta, a curiosidade cria gênio, né? E salva, né? Salva. Ó, eu falo que eu tenho... Cheguei antes ali da feira e fui dar um rolê, né? Sim. Passei lá na ilha e tal. Aí encontrei um rapaz ali no stand de máquina. Pô, essa máquina é legal. Tem uma amiga que tem. Olha o assunto que eu fui puxar, né? Você conhece? Será que você forneceu? E blá, blá. Então, nós ficamos 1 hora batendo papo. Pô, pega meu contato. Não, vamos manter essa... Porque é isso. É verdade. Falei, cara, eu tenho vários conhecidos que uma hora vai precisar e eu vou te indicar. Sim. Né? Mas eu fui lá. Essa aqui eu não conheço. Me explica aí como é que é a parada. Pô, e o suprimento? Igual, vocês que são fabricantes. Cara, o leque que vocês têm, ó, comprou o insumo A, o B, o C, é pra isso, esse serve pra isso, esse você pode usar pra isso. Esse aí,
Tem esse lance do interno e o externo, o indoor e o outdoor, igual nós temos nas chapas, né? Sim, tem muito. Isso aí é uma coisa que tem que ser muito comentada, né? Na comunicação Tem. visual, Por favor, na comunicação por favor. visual vai fazer muita diferença. Essas duas peças que a gente tem aqui, Não é tudo elas igual. parecem ser o mesmo material, mas elas não são. Olha aí. O material Pra mais mim difundido, mais conhecido no mundo para ser usado na impressão 3D é o PLA, que ele é um biopolímero. Ele é Perfeito. derivado do amido do milho, do amido da cana. Então, foi feita essa peça aqui. Esse. Já para fachadas externas, a impressão 3D ela está entrando com mais força ainda, porque a indústria dos materiais para impressão 3D está se desenvolvendo muito. Quando a impressão 3D começou, lá atrás, se falava muito do ABS. ABS, verdade. O ABS, a gente não consegue, até consegue, mas é muito difícil a gente conseguir imprimir o ABS num ambiente aberto. A gente precisa estar num ambiente fechado com Aí tem que temperatura ser mais... controlada. Ah, lá. Para Olha fazer que uma legal. letra grande, com temperatura controlada. Por que isso, né? Porque a taxa de troca térmica aqui do equipamento, do material, faz com que ele empene. E daí teria uma letra torta. Ninguém quer ter a sua letra torta. Olha aqui, ó, é por isso que eu adoro o dado técnico. A indústria se desenvolveu e está se desenvolvendo muito na área de materiais, dos filamentos para impressão 3D. Fantástico. E até mesmo outras linhas, né, que a gente está desenvolvendo dentro da 3D Eras, um novo tipo de maquinário que nem usa o filamento para imprimir. Ih, rapaz, Laia. bugou até minha assim, cabeça. velho? Agora. Ei, Breaking news. Premium Ar? Que loucura é essa Peraí, meu irmão. Peraí. A gente está desenvolvendo um equipamento para usar o material triturado para conseguir O reaproveitar- granulado? pra Pellet. poder- o pellet e o triturado. Isso é legal. Então, conseguir reaproveitar, pegar o rejeito da impressão 3D, ou uma letra que estragou, uma letra que deu errado. Caraca. Mas aí você vai ter que ter uma usina de moinho dentro da... Como que é isso, E como velho? é que fica? A gente só trabalha com equipamento de bancada. Então, isso já existe no Ele não mercado. quer entregar, Thiago. Vai ver é um que tem spoiler, ouro é um aí, spoiler, bicho, tem ouro Bem legal, pra ver aí. como a gente tá ligado com a Para educação. saber com a mais, pesquisa. assista o próximo episódio. Olha o call to action aí, ó. Mostrar como a gente tá ligado com o desenvolvimento, com a educação e com a pesquisa. Que legal, Isso aí é parte de um projeto de fomento do governo do estado de Santa Catarina lá. Ah, Vida, Que a gente ganhou um parabéns. edital lá e tá trabalhando em cima desse projeto. Muito Mas bom. depois você conta mais detalhes? Quando acabar Total. aqui, Nós você me estamos conta também, curiosaços, cara. Tá comichando já. Eu também. Né? Mas é isso, a indústria dos materiais, pô, o Otávio tá vivendo isso aí demais. Cara, o PET, que é um legal. material que não se fala. Esse material aqui, não se falava muito dele até 4 anos atrás, para impressão 3D. Assim como, sei lá, dezenas, centenas Que esse de é o- materiais. Esse aqui é o PET-G, PET-G, sei. que é o PET com um aditivo de glicol. Que Esse aí aditivo onde- de glicol ele é para dar mais fluidez pro material. Pra ele Perfeito. conseguir Na hora ser da, estudado. Isso, na hora do cair no bico lá e dar aquela do cuspida. derretimento ali, vamos falar Então, assim. Ele... ah, É isso? o PET-G, Sim. Derretimento. ele Derretimento. é como o nosso PET. Vamos parar para pensar uma garrafa PET. Ah, vai ser legal Tá. isso agora que ele vai Se a esclarecer. gente Durabilidade de larga ela no fachada. tempo, Vamos lá. Aí, ó. A gente larga ela no tempo, quantos anos vai demorar para aquela Eu garrafa sempre PET falo. estragar? Então, ou seja, pro externo, suave. Esquece. Acho que o Otávio que tem propriedade É para isso falar aí. mais. sobre isso. E a minha história com PET, ela começa de um sonho, né? Porque, na verdade, eu fabrico máquinas, foi um obstáculo que me apareceu no meio do caminho. É muito louco. O empreendedor é uma água, É, né? cara. Sempre assim. Quando alguém chega e fala, não dá, não vai ser possível, não te Pô, atende, tem ele vai lá e história cria. boa pra contar depois. Ele vai lá e Exatamente. cria. Exatamente. Tá aqui de Assim, dentro. Eu quero saber. meu objetivo era fazer o filamento do PET. O que mais tem na lagoa lá na Barra da Tijuca é PET dentro da lagoa. Eu falei, cara, ninguém faz nada, tem que tirar Tem esse que troço aí. Então, no meio do caminho, quando eu comecei a imprimir, agora eu tenho máquinas, mas eu não esqueci do meu negócio. Então, eu tô trazendo um sistema de produzir filamento, Uma extrusora, né? uma extrusora de filamento. vai extrusar Vou fazer filamento. Poxa vida, Por quê? cara. Por quê? Porque os filamentos que eu preciso para comunicação visual externo, os filamentos que tem no mercado são ótimos, mas não tem um compromisso externo. O que Sim. eu quero dizer com isso? Por exemplo, o filamento ele não tem um aditivo UV. Não tem, E porque nós é precisamos um disso. aditivo caro e, assim, essa coisa que a gente está fazendo agora, comunicação visual, é muito novo. Então, assim, eu quero ter... As pessoas me pedem muito, mas você não vende o teu filamento letrajado? Cara, não tenho ainda. Mas, não, mas que eu quero, porque eu tenho que fechar o contrato, tem que ter a garantia. Então, assim, é um outro legal. mercado que se abre. Ó, vocês ficam de olho nesse cara. E é um outro mercado Né? que Olha se aí, ó. abre. Não, e ele começa com um assunto que é
que mais me perguntam na CV Unida. Posso colocar letra 3D no externo? Porque o que acontece? Pode. A Paula Pode, vai né? concordar comigo. Pode. A gente tem entradas de materiais, às vezes, como a gente teve na época do XPS. Nossa, isso aqui vai dominar. Porque o processo de corte era rápido. Sim, fio quente. E pá, e no seu, a máquina era barata. Barata. Com uma certa resistência. E material. vai. Meu amigo, quando aquela encrenca começou a dar pau, não tô denigrindo o material. Não, a o material usabilidade é bom. Isso aí. não teve instrução Isso aí. correta. Mas eu vou Isso te aí. dizer Não uma teve coisa. educação. Então, eu vou te falar. Então, Quem meu lançou, medo é quem esse. lançou o XPS na comunicação visual? Ah. Otávio. Você tá de brincar aí, ó. Ué, e aí o erro estava aí. Você falou. Desculpa, tá Não, vendo? Foi o erro, puro isso, mas, viu, não, gente? mas olha o trauma que eu tenho. Eu não eduquei o povo, Tá vendo? e aí o próprio mercado destruiu o negócio. Eu tenho Acabou. letreiros com 10 anos Porque externo. tinha a forma correta de Exato. fazer. É tudo sobre isso. É tudo sobre educar e mostrar a forma. Na verdade, Legal. esse é o nosso receio, né? Que a 3D chegue e se acabe por uma falta de educação, instrução. de Mas instrução. eu acho que isso Entendeu? não vai acontecer. E eu sei que vocês A não gente vão não deixar deixa, isso mas acontecer. a gente não mas deixa. isso a gente já viu Um caminho que vocês, sem volta. produtores, né, de equipamentos, da tecnologia, isso é nítido, tá? Uhum. Já tem um movimento muito forte e conhecimento abundante já sobre isso. Eu vejo vários fóruns aí da galera, grupos de WhatsApp fomentando muito. Então isso é legal, ou seja, a informação tá chegando rápido, né? E vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso disso. Tem também Através das redes, isso é fantástico, cara. Tem os influenciadores mais técnicos também. Da Que impressão isso é 3D, importante então, demais. Não é uma coisa só comercial. Exatamente. Hoje o pessoal está trabalhando de forma técnica na impressão 3D, que é algo 2 anos atrás não tinha. Não tinha ninguém técnico nem dentro. Tem É uma muito grande novo, referência né? mundial, né? Que é o CNC Kitchen, que é Sim, o alemão, o alemão lá, o Stefan. Stefan. É o cara que começou com essa educação, Olha aí. mas ele não trabalha só na impressão 3D. Ele tem um foco de impressão 3D, mas ele pega tudo. Então é um cara que pega a fabricação digital e traz conhecimento. Ele gera conhecimento e dissemina isso aí nas redes sociais Massa dele. De um demais. jeito muito legal. Aí a coisa é tão nichada que eu tenho. As pessoas me conhecem, me perguntam, né? Eu atendo todo mundo que eu posso. Otávio, como é que eu faço para imprimir esse boneco? Assim, cara, eu não entendo nada de boneco. Eu não sei imprimir um boneco. Agora, se você quer imprimir uma letra, cara, a letra que você quiser. Porque você vê uma coisa tão. É a mesma coisa, mas é completamente diferente. E eu te A digo, estruturação, eu né? não sei imprimir um boneco, eu não sei fazer aquele suporte, não Olha sei que fazer legal. nada daquilo. Porque o meu foco sempre foi produtividade. O cara paga uma máquina, investe, ele quer o payback. Falou que você atende todo mundo, né? É. Se prepara. Não, Vou pode te ligar mandar. pra caramba. Pode mandar. Pode mandar. Se você me der o retorno que esse garoto me deu aqui na entrada do coisa, eu vou ficar feliz. Porque eu sou curioso. Pra Tá mim, feita a visita. Eu Tá gosto feito, de aprender. tá feito convite pra visitar lá. Estarei pra lá, mim é o pode seguinte, certeza. cara, ganha o jogo da 3D quem educar o setor. Boa, falou tudo. Pra mim, acaba aqui. É isso aí. A empresa que educar o setor ganha o jogo. E porque quem se permitir quem aprender se permitir, direito, isso aí. se dedicar, Isso aí. aí ganha na ponta, não Isso é? aí, Na conversão. É isso aí. Vai ser o convertedor com maior É isso aí. sucesso. É isso aí. O cara que vai saber vender direito, com argumento certo, com material certo, Isso aí. processo adequado, com produtividade, com Isso aí. início, não é? Pô, é isso. Eu falo que a comunicação visual é venda consultiva, não é venda de prateleira. Não. É consultiva. Então, quanto mais informação eu tenho, mais propriedade eu tenho para vender. Sim. E melhor eu vendo. Sim. Né? Então, acho que é por aí. É verdade, é verdade. Ô, gente, eu vou chorar aqui porque vai acabar. Não, mas antes de tudo, antes de terminar, 3D dá dinheiro. Tá. 3D é o Boa, futuro. coloca aí. A 3D não veio para substituir a mão de obra, ela Complementar veio para agregar. total. O dono, o líder da empresa tem que se educar, ele tem que ter conhecimento para ensinar para sua Temos equipe. que aculturar, não é, Paulo? E o dono de empresa que vende máquina precisa vender, ter um bom pós-venda e educar o setor. Perfeito. Para mim, esse é que é o futuro da comunicação visual. É já isso aí. é, para mim, na minha Já é empresa, realidade, já é realidade. Esses paradigmas bobos têm que ser quebrados. Pode usar no externo. Tem tinta que dá mais durabilidade. Existe máquina para uso interno, para quem tem No aquele nível do olho. detalhe. Existe coisa do... Então, assim, o céu é o limite para isso. Né? A gente está falando só de uma coisa que... De uma letra, já né? vi Mas corte a laser. Tinta, né? Bem pode mais aplicar marcado. tinta. Também. Isso é uma pergunta recorrente, né? Pergunta recorrente. Pode aplicar Responda. Pode aplicar tinta?
Pode aplicar tinta, com certeza. Sim, a gente está desenvolvendo uma tinta específica para isso. Não que Vai as tintas precisar do de mercado primer ou não vai funcionem precisar do hoje, né? primer? Não. Você pinta isso aqui. Processo normal? Primer Não, você e pode tinta? dar a dica, você pinta, para pintar direito, você pinta um para-choque de carro, que é Então de é o baixo. tratamento. Tá? É uma Só tinta que- vinílica. Só que são tintas que é mais trabalho. O que a Sim. gente está trabalhando com um parceiro que é lá do sul, inclusive, é o desenvolvimento de uma tinta que Direta. é direta. Aí, E texturizada. aí você já facilitou. Entendeu? Não. Aí acabou o problema. E assim como a gente está desenvolvendo filamento, que aí vão criando insumos. A Você tem- necessidade, o mercado dita Otávio, me indica necessidade. uma tinta. A gente indica, mas aí não performa do jeito que a Sim. gente queria. Então a gente acaba se envolvendo. Ó, o que fica aqui pra ficar de olho? Primeiro, entra logo. Sim, já vai, exatamente. né? As máquinas de bancada estão aí para Ir pra É isso aí. É o que eu laboratório. tenho falado, né, pessoal? Se não tiver agora, ano que vem vai ter uma impressora 3D no teu Exatamente. escritório. E outra coisa, vai ficando atento porque ele está em plena transformação e em ascensão o mercado. Então agora é a hora de sair na frente, ter vanguarda no aprendizado, na aplicação, para você ter sucesso ali na frente. É, isso aí. Gente, Vai virar um commodity, mas a diferencial vai estar no operador. no operador, na venda, é É. sempre isso. Eu falo, o produto, E na qualquer criatividade, como ela produto, fala, né? qualquer produto vira commodity, é Criativo. inevitável. Mas o que você faz com ele, né, e a forma que você direciona ele com a necessidade do público comprador, muda o jogo. E a última pergunta. O que eu preciso saber para comprar uma máquina para Boa, comunicação visual? Paulo, aí. O que ela tem que ter? Né? Tem uma máquina, a gente já sabe que tem uma máquina para iniciar e tem uma máquina para terminar, que é o Porsche ali. Mas vou começar. O que eu preciso saber, independente da marca, para comprar uma boa máquina que faça uma letra para mim hoje? Hoje, a máquina de bancada, ela tem que ser uma máquina de nivelamento automático. Né? É isso que a gente indica para todo mundo. Porque a Nivelamento tecnologia automático. Anota já aí. fez a sobreposição dessa dificuldade. Uma máquina de alta velocidade, então as máquinas que antes, um ano atrás, imprimiam a 60 milímetros por segundo, hoje imprimem a 600 milímetros por segundo. Tá? Então, muita Onde esse coisa trem vai Em estar daqui um 5 ano. anos? está entrando muito forte no mercado. Já entrou, mas agora eu estou vendo na feira, dentro das máquinas grandes também, o uso de multimaterial. Então permite que numa mesma letra Isso, achei incrível. use diversas cores. Que aí você já, em alguns materiais, você elimina até a pintura, dependendo, Então, né? Isso já, o multimaterial colocando como um diferencial, né? Mas para máquina de bancada, a velocidade e nivelamento automático, eu acho que são Já dois é a grandes base. pontos. Quando eu for que vão comprar Boa. uma facilitar a máquina, tua é isso que eu vida, Já preciso olha isso saber. aí, ó. vai rodar com muita tranquilidade. Sim. Show. Tem um detalhezinho que a gente acabou não comentando aqui, que eu acho que é muito importante falar da impressão 3D, é a liberdade de forma. Oh, A criatividade, né? legal, legal. Liberdade de Cara, forma que eu posso- é 3D. Que eu posso pegar essa letra e fazer um dentinho nela aqui, que representa fiel a identidade visual do Fantástico. cliente. E é Então, a onde eu liberdade mais de ganho forma é dinheiro, total. tá, Felipe? Perfeito, perfeito. É Na onde eu mais personalização. ganho dinheiro. Eu trabalho com supermercado, Não é eu boto fazer a lá letra minha por açougue, letra. com foguinho, Aí, com ó. LED É o dentro, detalhe. e vendo com valor agregado. É isso que vocês precisam Gente, entender. Eu, para encerrar, Fantástico. vou dizer o seguinte: o Steve Jobs, ele que é o cara que eu me segui a vida toda, ele dizia o seguinte: eu não vendo computadores, eu vendo uma infinidade de possibilidades que ele pode produzir. E a impressora 3D é exatamente a mesma coisa. Se você pode fazer, a Paula fala sempre isso, você pode fazer uma coisa simples, isso aqui é simples. Mas você pode fazer, como ele falou, o boleado, o 3D. Aí o céu é o limite. E aí a guerra de preços está no simples, mas quando você trabalha a criatividade, você faz um projeto exclusivo, você gasta um pouquinho mais de tempo elaborando, e aí você vê que só a impressora 3D consegue fazer, aí você ganha o jogo. Ó, vou dar uma diquinha aqui de quem vem da replicação. Eu nunca gostei de vender um. Eu sempre gostei de vender um para fazer vários. Pega a rede, franquia, Ah, que maravilha. pega essa galera E que eu você vai se concordo. dedicar em um projeto, uma vez, pá! Depois, meu amigo, reprint. Reprint, reprint, reprint. E eu tenho Entendeu? uma pergunta para você agora, Thiago. É Vixe, essa aqui gente. agora, direto, sem terminar. Rapaz! Manda, Seguinte, Paula. Qual será que é o setor mais lucrativo de uma empresa de comunicação visual? Setor mais lucrativo, Mais lucrativo. pra mim, é aquele que agrega mão de obra. Ó, sabe qual é o mais lucrativo da minha empresa? Ah, Setor criativo. é mesmo? Olha, aí, quebrando um paradigma, tá? Setor criativo. Um executivo bem feito, jamais chegar para o meu Eu serradeiro. quase cheguei lá, tá na mão de obra. Segundo, o que uma pessoa com criatividade É. e um computador consegue entregar numa máquina 3D, É intangível, né? meu concorrente não tem.
Eu Boa. vendo criatividade. Olha lá, ó, criatividade Se como vocês diferencial conseguirem competitivo. entender que uma máquina 3D te dá liberdade para fazer o que você quiser, você vende o que ninguém tem. Top. E é isso que a minha empresa Muito faz. bem colocado. Esse é o diferencial. Então, o que o Thiago falou de nichos fechados, cara, esse é o jogo na É isso comunicação aí. visual e a criatividade, para mim, ao meu ver, ganha o jogo. Não sei Não, se vocês fantástico, concordam concordo comigo, mas plenamente. é o que eu levo na minha Ócio empresa. criativo muda, né? O Sim. design, isso sempre tá Fugir da atrelado guerra a... de preço. Como fazer o Exato. que ninguém faz? Simples, né? É isso. Galera, Muito bom. infelizmente, chegamos ao fim, Queria ficar mas mais. felizmente, porque eu tô orgulhoso desse conteúdo que foi gerado. Gente, vocês são loucos. Vocês têm noção do que vocês fizeram aqui? Dois Foi muito bom, monstros foi aqui, bom, né, foi cara? legal. Amigo, nós chegamos com conteúdo aqui que arrebenta. Minha cabeça, eu falando, vou dormir. Isso aí. Cogumelozão. Cogumelo. Faz um cogumelo pra mim. A gente tem uma... Olha lá. Pronto, eu vou lá ver. Bota assim, Thiago. E para Galera. você que está assistindo esse conteúdo depois, vai ter algum lugar para fazer pergunta, a galera vai Ó, poder comentar. tudo vai estar no canal da Fespa. Que legal. Mas a gente vai acompanhar lá pelo YouTube da Fespa. O que gerar de pergunta, pode ter certeza que nós vamos fazer questão de responder a vocês. Uhum. E outra, vem pras feiras. Se comunica com a gente nas redes sociais. Aqui ninguém é inacessível, não. Nós estamos aqui para contribuir. Perguntou, vai ser respondido, tá? Não é? Nós estamos aqui para gerar, agregar valor para tua vida e para o teu negócio. Então, ó, nome da Fespa, da PS, de toda a organização, gratidão por vocês estarem aqui com esse tempo tão precioso e com essa enxurrada de conhecimento. Sem brincadeira, Eu gente, eu aprendi tô a muito flor aqui, da cara. pele aqui. Legal, legal. Pô, é isso, bom. isso é que é o meu prêmio aqui, sabe? Legal. E quando eu recebo tanta informação preciosa. Então, bom. gratidão imensa, tá? Desejo muito sucesso a cada um na sua jornada. O que precisar, estamos à disposição também. Uhum. E, gente, tá aqui as feras. Vocês receberam um conteúdo aí que, ó, é para muito tempo. Thiago Ferrarese aqui de mais uma Fespa Digital Print, o seu Print Live. Valeu, até a próxima.